Boas, malta! Mais uma questão, dessa vez prova de 2020, época especial. Gosto muito dessa questão, é uma questão muito legal porque envolve aqui alguns conceitos conceitos e propriedades de circuitos em paralelo e normalmente os alunos têm dificuldade nessa parte. Por quê? Porque não estudou da forma correta. Mas você que é aluno do Learning Academy sabe que isso aqui a gente detalhou muito durante a aula. Então não tem que ter dificuldade nesse tipo de questão. Vamos lá? Considere o circuito esquematizado na figura 5, que é essa aqui, onde R1 e R2 são condutores ômicos. O que são condutores ômicos? São condutores cuja resistência é constante. Não interessa a tensão que você aplica. Você pode aplicar 10 volts, 20 volts, o valor da resistência é sempre o mesmo. É óbvio que se eu aplicar 10, 20 ou 20 volts, a corrente muda, mas a resistência essa permanece constante, ok? Muito bem. E eu tenho G, que é um gerador ideal. G é um gerador ideal. Maravilha! Se G é um gerador ideal, significa o quê? Tá ali, ó, entre parênteses, a resistência interna é considerada nula. Maravilha! Toda vez que você tiver isso numa questão de exame nacional, você vem aqui e já chama isso de passo número 1 e diz o seguinte, ó, tensão é igual a força eletromotriz menos RI. Se a resistência interna é zero, você chega à brilhante conclusão que tensão é igual a força eletromotriz. Qual é a próxima coisa que você vai fazer aí que você não é bobo? Você vai dizer o quê? Que a tensão, ó, a tensão, né? Não, tensão no gerador, ok? Tensão no gerador não varia com a corrente. Isso aqui é uma informação importante, é uma conclusão que você tem que chegar, ok? Muito bem. Quando o interruptor K2, que é esse aqui, está aberto, é medida uma corrente I no amperímetro considerado ideal. Olha só, eu tenho aqui uma corrente que sai do meu gerador. Essa corrente, quando sai do gerador, ela encontra aqui um nó, Só que tem um detalhe, esse nó aqui é um nó que tem um ramo aberto e um ramo fechado. Então é óbvio que a corrente não vai poder chegar aqui, dar um salto e continuar o seu movimento. É lógico que a corrente que sai do gerador é a mesma corrente que passa pelo amperímetro, ou seja, R2 está fora, está desligado. Pense isso aqui como sendo o circuito da sua casa. Você está com a lâmpada do quarto desligado, ok? Não, vamos pensar isso aqui na sua casa, vamos pensar num corredor que tem duas lâmpadas, né? Eu tenho dois interruptores, um para cada lâmpada. Uma lâmpada está acesa, a outra lâmpada está apagada, normal, uma situação normal. Essa associação aqui é uma associação em paralelo. Muito bem. Então, eu tenho que a corrente no gerador é a mesma que passa no amperímetro, que é a mesma que passa por R1, e o circuito fechado é esse aqui. Tá aqui, ó, o meu circuito. Como ele falou que essa corrente vale I, eu vou dizer que a corrente no gerador também vale I. Beleza? A questão é o seguinte, preveja se a corrente medida no amperímetro aumenta, diminui ou mantém-se constante quando se fecha o interruptor 2. Então, olha só, qual é o normal? O normal é vocês responderem que a corrente vai mudar. Porque você pensa o seguinte, eu tenho mais um elemento aqui, quando eu fechar essa chave, até Vicente, pelo que você explicou há bocadinho atrás, a corrente que sai daqui vai se dividir e, portanto, a corrente vai ser diferente. Então, normalmente os alunos acham que a corrente vai diminuir, porque agora eu vou ter que dividir a minha corrente em duas, uma parte para R1 e uma parte para R2. Só tem um detalhe, é que quando eu fechar esse circuito, essa corrente deixa de ser I, exatamente porque eu tenho mais uma carga no meu circuito. Quando eu digo carga, é carga elétrica.
eu tenho mais um elemento no meu circuito que vai ter que consumir uma corrente. Portanto, o que acontece? Essa corrente no amperímetro, ela não vai mudar, ela vai permanecer a mesma. Malta, você tem duas lâmpadas no corredor da sua casa e você tem uma lâmpada acesa e uma lâmpada apagada. Quando você liga a outra lâmpada, o brilho da outra lâmpada muda? Não muda, não era para mudar. Se mudar, é problema de instalação elétrica. Chame alguém para poder mudar isso aí, beleza? Então, o que acontece? Cada vez que eu adiciono um elemento no meu circuito em paralelo, a corrente total vai aumentando. Ou seja, se eu tinha aqui uma carga ligada, a corrente era I. Se eu tiver uma carga agora, outra carga ligada, essa corrente vai deixar de ser I. Ela vai aumentar para quanto? I mais a corrente que vai passar por aqui. Eu não sei se ele falou se as resistências eram iguais. Eu tenho R1 e R2. Ele não falou se as resistências eram iguais. Por que você está dizendo isso, Vicente? É que se R1, isso aqui não vai aparecer na nossa resposta não, tá bom? Se R1 é igual a R2, quanto é a corrente que passa por aqui? É o mesmo I. Portanto, a corrente total, a corrente do meu gerador agora, passa a ser 2I. E observe que a corrente não amperímetro não muda. Isso aqui é um circuito em paralelo. Isso aqui é um circuito em paralelo. O que vai estar mudando é sempre a corrente, o quê? A corrente total. Mas a corrente em cada elemento do circuito são correntes independentes. Eu falei isso em aula, malta. Um circuito em paralelo é um circuito divisor de corrente, mantém a tensão. Portanto, primeira conclusão, tensão no gerador não varia com a corrente. Segunda conclusão, tensão no gerador é a mesma tensão em R1, é a mesma tensão em R2. Moral da história, a corrente em R1 só depende de R1. A corrente em R2 só depende de R2. Então, por mais que você vai acrescentando cargas aqui, a corrente em cada elemento do circuito, ela é independente, não depende das outras correntes, ok? Vicente, como é que eu poderia mudar essa questão para ficar um pouquinho mais complicada? Eu poderia fazer o seguinte, ó, eu vou apagar isso aqui, lembrando que esse 2 e 1 aqui era considerando que R1 igual a R2. Isso não foi dito na prova, foi só para poder eu explicar aqui. Imagine que o seu amperímetro tivesse aqui, ó, ok? O seu amperímetro tivesse aqui. Agora a história muda toda de figura. Por quê, Vicente? Porque agora o amperímetro está medindo a corrente total. E se o amperímetro está medindo a corrente total, toda vez que eu abrir essa chave, o que acontece com a corrente total? Ela diminui. E o que acontece com a corrente total quando eu fecho essa chave? Aumenta. Pense assim, ó, eu tenho um equipamento ligado na minha casa, está consumindo uma certa corrente. Liguei outro equipamento, a corrente aumentou. Quem é que está sempre aumentando? Quem está sempre aumentando é a corrente total. E a corrente em cada equipamento, não muda. Por quê? Porque só depende dele. E como a tensão nele não está mudando, a resistência não está mudando, não há motivo para essa corrente mudar. Portanto, malta, vou voltar aqui a minha figura, vou botar o amperímetro aqui, ok? Vamos botar o amperímetro aqui, que é onde ele estava, beleza? E a resposta é: não há alteração. Deixa eu ver se eu botei tudo que eu tinha que colocar. Falei que a diferença de potencial no meu gerador não dependia da corrente, ok? E o que acontece? A tensão na minha resistência R1 é a mesma, quer a chave está aberta, quer a chave está fechada. Ora, se a tensão é igual a resistência vezes corrente, e a tensão não muda e a resistência não muda, a corrente em R1 vai ser sempre a mesma. Você também poderia ter dito que, sendo uma ligação em paralelo, as correntes em cada elemento são independentes, porque a tensão é sempre a mesma, cada um tem a sua corrente. E, portanto, você também ganharia, né, o ponto integral aí da sua questão. Ok, maltinha? Até a próxima
e um grande abraço, um grande beijinho para todos vocês. Tchau!